Muito boa tarde, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Évora. Em primeiro lugar, agradecer-lhe por ter recebido esta equipa da Rádio Campanar, a quem nesta nossa, vossa casa da democracia da Câmara Municipal de Évora. Enfim, não sei se será bem para fazermos aquilo que é um balanço do primeiro ano de mandato, até porque é um mandato que é recorrente, portanto, há certamente outros balanços a serem feitos, que não só aquele que, enfim, esteve em vigor durante este primeiro ano. De qualquer das formas, começávamos, como não poderia deixar de ser, como diz o ditado, casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão, e temos que começar precisamente pelas finanças da Câmara Municipal. Começo por isto de desencontro, que já li, portanto também tive conhecimento, relativamente à dívida global da Câmara Municipal. O Sr. Presidente das Declarações já este ano diz que, de facto, conseguiu diminuir esta dívida em 3 milhões, cifrando-se nos cerca de 57 milhões. No entanto, o anuário dos municípios veio dizer, portanto, e considerar o município de Évora um dos 20 mais endividados e um dos 3 do Alentejo. E cifra esta dívida global em mais de 66 milhões. Quem tem razão, Sr. Presidente, o que é que nos tem a dizer relativamente? Muito obrigado, antes de mais, agradeço à equipa da Campanário ter vindo até aqui. Podemos falar sobre estas matérias de Évora, que tem interesse para Évora, que tem interesse para o Alentejo, em alguns casos até para o país, em termos internacionais. Portanto, agradeço essa disponibilidade e, enfim, dizer que com muito gosto irei tratar das contas, porque elas são de facto muito importantes, mas espero que ao longo da entrevista possamos tratar de questões de estratégia, de condições de vida da população, tudo isso que me parece mais interessante. Mas, relativamente às contas, podemos ir já por aí para dizer que começou por falar de duas coisas que são diferentes. Quando fala da dívida, se terá reparado, o anuário não fala na dívida. O anuário, quando dá o número dos 66 milhões, fala em passivo exigível, que é uma coisa diferente da dívida. E mais... Mas fala em endividamento. Não, fala no limite de endividamento, que é uma coisa diferente de endividamento. E as questões de ordem técnica são importantes. Porquê? Porque a dívida dos 57 milhões não está contestada, está, aliás, devidamente identificada e aceita pelos organismos oficiais do Estado, a DEGAL, por exemplo, a ROC, que é o Revisor Oficial de Contas, que faz a auditoria das contas da Câmara e que confirma o valor da dívida. Portanto, não há dúvidas quanto à dívida, fique clara esta questão, são 57 milhões de euros e, de facto, houve, relativamente ao ano anterior, uma redução da dívida na ordem dos 3 milhões de euros. Como tinha havido, relativamente a 2013, quando nós entramos na Câmara, uma redução de mais de 35 milhões de euros da dívida, que se cifrava na altura em 95 milhões. Aqui é que tem havido algumas dúvidas e alguma polémica sobre o valor de partida da dívida. Não é adequado. O que é que o anuário coloca? O anuário coloca o limite da dívida e diz-nos nós que excedemos o limite da dívida. Ora, o limite da dívida é uma fórmula que entram vários números, entre os quais também o valor da dívida, mas há valores que são acrescentados e valores que são retirados à dívida total. E é dessa forma que se chega aos tais 66 milhões de euros, que, como passivo exigível, não temos nada a contestar, estamos de acordo, não há problema relativamente a isso. O que não estamos de acordo é que a fórmula que eles utilizaram para calcular o limite da dívida seja aquele. Eles chegam à conclusão que nós ultrapassamos o limite da dívida. O limite da dívida é 150%, ou 1,5% da média da receita dos 13 últimos anos. É bom esclarecer isto. E eles dizem que nós ultrapassamos num ponto percentual este limite, e nós dizemos não, não é verdade. Aquilo que já ultrapassámos. Falar num valor de 600 mil euros. Já ultrapassámos, durante muitos anos ultrapassámos, até há 2 anos ultrapassávamos, mas há 2 anos a esta parte já estamos dentro dos limites. Neste momento esse valor situa-se em 143%, ou se quisermos usar aquilo que a lei fala, 1,43%
Portanto, é esta a questão que se coloca. Há de haver um erro no anuário, não sabemos exatamente qual é, enfim, faremos o contacto com os responsáveis do anuário para perceber a situação, mas o valor correto é 143% ou 1,43% e, portanto, muito abaixo, mas muito abaixo do limite que a lei coloca. De qualquer das formas, o anuário também diz que, validando estes 66, mais de 66 milhões, significa que o município pode vir a ter perdas de cerca de 10% das verbas do Estado e, por consequência, também, que eu penso que já está a ser feito, já foi feito, delineado, um saneamento desta dívida. Não, primeiro porque isso não acontece. De facto, nós corremos esse risco durante todos os anos, entre 2013 e 2019 corremos esse risco, porque de facto ultrapassávamos o tal limite de endividamento, ultrapassávamos muito esse limite de endividamento, mas com a redução da dívida que tivemos, que se cifrou em mais de 35%, neste momento é capaz de estar quase em cerca de 40%, mais ou menos, a redução da dívida, nós viemos a paz com o limite e, portanto, o Estado, que nunca nos reduziu verbas quando excedíamos o limite da dívida, não vai agora, obviamente, quando estamos dentro da lei, retirar-nos quaisquer verbas. Portanto, é a questão que não nos preocupa, estamos perfeitamente à vontade relativamente a essa matéria. Volto a dizer, quando falamos de 66 milhões de euros, não é a dívida, é o chamado passivo exigível, que é uma coisa diferente. Sr. Presidente, continuamos ainda nas contas e agora com das contas internas. Muito bem. Portanto, cá dentro da Câmara Municipal, enfim, foi público, continua a ser público, enfim, uma investigação que está a ser feita pelo Ministério Público. Penso também uma auditoria externa à questão do facto de ter havido desvios das contas da Câmara Municipal. Como é que isso aconteceu? Quem fiscaliza, quem teria que fiscalizar, de facto, esses desvios e estas situações, enfim. Deixe-me esclarecer que quem denunciou a situação e tornou público não foi nenhum organismo exterior. Fui eu, enquanto Presidente da Câmara, que, face a um conjunto de indícios e de apuramentos internos que foram feitos, detectámos que havia possibilidade de graves desvios de dinheiro na tesouraria da Câmara. E por isso mesmo tomei as decisões que comuniquei, houve um comunicado público em que tomava um conjunto de medidas. Recordo essas medidas. Em primeiro lugar, afastar os elementos da tesouraria e substituí-los por outros elementos da tesouraria até ao apuramento dos resultados, sem, naturalmente, as pessoas estão inocentes até prova em contrário, portanto, salvaguardar claramente essa situação. Em segundo lugar, fomos nós que comunicámos ao Ministério Público, queremos que o Ministério Público investigue e porque tínhamos a obrigação de comunicar, e fui eu que terminei a abertura do inquérito e a elaboração de uma auditoria externa à tesouraria do município para apurar se de facto se confirmam os indícios que temos de desvios de verbas no município e, no caso de se confirmar, identificar os montantes e os responsáveis desses desvios. E também, naturalmente, se houve procedimentos que falharam do ponto de vista do controle, que procedimentos é que foram esses e o que é que há a fazer para os corrigir. Sr. Presidente, quando falamos em desvios, não sei, dir-me-á que tipo de desvios para contas próprias, o que é que aconteceu no fundo que de facto aquilo que está e que veio a público e das próprias declarações do Sr. Presidente, há um desvio da tesouraria, mas que desvios para quê? Para fundos próprios, também nunca referiu um montante pelo facto de estar, portanto, ainda a decorrer este inquérito, de qualquer das formas, que dinheiros, como são dinheiros públicos, que dinheiros foram estes, que montantes, como é que foram feitos, desviaram para o ano? Isso será apurado pelo processo de inquérito, dado que o processo de inquérito foi comunicado ao Ministério Público, o Ministério Público também há de fazer esse apuramento e a auditoria externa que está também a decorrer determinará isso. E, portanto, da minha parte, eu não me desesperei, detectei exatamente porque, com base nos procedimentos que costumamos ter, com indícios que identificados que poderia haver problemas. Naturalmente, pedimos aos responsáveis para verificar se esses problemas eram reais. Constatou-se que, de facto, havia indícios
E com base nesse indício, naturalmente, tomei aquelas decisões. Agora está a decorrer o processo de inquérito, naturalmente não vou pronunciar sobre isso, nem influenciarei nem o processo de inquérito, nem a auditoria, até saber exatamente o que é que será apurado e depois, naturalmente, o Ministério Público também dirá alguma coisa sobre essa matéria. Portanto, foram desvios, enfim, que se verificaram durante o ano 2021. Tivemos indícios. Isto foi durante muito tempo, foi uma situação pontual. Tivemos indícios de que houve desvios. E é isso que a Comissão de Inquérito e a Auditoria irão apurar. No ano 2021. Não sei, a Comissão de Inquérito e o processo de inquérito e a Auditoria irão apurar se foi nesse ano, se foi no Foi em outubro que detectou, portanto, esses desvios. Não, a questão foi, os indícios apareceram mais cedo, naturalmente sendo indícios e implicando pessoas, havia naturalmente que aprofundar a investigação no sentido de verificar se de facto esses indícios poderiam ou não corresponder a situações graves, porque podíamos obviamente não se confirmar, os indícios detectados. Tendo confirmado esses indícios, tomámos as medidas que eram necessárias com toda a seriedade, toda a responsabilidade e salvaguardando todas as pessoas que estão em causa, porque até prova em contrário, as pessoas são inocentes. Desde que, portanto, que detectou essas irregularidades, até ter participado ao Ministério Público, estamos a falar de quanto tempo? Não, assim que tivemos naturalmente documentos comprovativos dos indícios dessas graves irregularidades, a comunicação do Ministério Público foi um prazo de dias. Mas não quero adiantar, de facto, desses desvios, que eu acho que é a grande questão, pelo menos aquilo que eu percebi, a grande questão de desvios para quem? Para onde? Não. Por isso é que, para contas próprias? Por isso é que temos um inquérito. Por isso é que temos um inquérito a decorrer. E o inquérito apurará documentalmente, certamente, essas questões. Portanto, eu não vou fazer de conta que pode ser desta maneira ou da outra, não sei. É por isso que existe a auditoria externa e o processo de inquérito que apurará, espero eu, com rigor, o que é que se passou. A Câmara Municipal de Évora também, portanto, provavelmente seria das câmaras com mais atrasos no pagamento a fornecedores. Também já sei que diminuiu bastante esse tempo. Que tempo tem agora de atraso entre no pagamento a fornecedores, nomeadamente? Em 2013, o prazo médio de pagamento a fornecedores... Sr. Presidente, estamos a falar em 2013, já estamos em 2022. Sim, Porquê é que refere sempre 2013, quando já está no último ano de mandato, portanto exatamente, já muitos anos à frente? Exatamente, porque quando entramos no município foi em outubro de 2013. E, portanto, naturalmente, tenho sempre como referência qual era a situação do município em outubro de 2013 e qual é a situação agora. A situação do município em outubro de 2013. O último valor que tínhamos era de julho de 2013. Prazo médio de pagamento que havia nessa altura, 867 dias. No final de 2021, o valor estava pouco acima dos 40 dias, enfim, à volta de no máximo 50 dias. Admito que em 2022, com a situação que temos de inflação, toda a situação que é conhecida, que é geral, que o prazo médio de pagamento possa aumentar. Bem, Sr. Presidente, de contas estamos falados, não é? A Câmara Municipal de Évora, portanto, iniciou um processo de alteração do Plano de Évora Municipal, ou seja, o PDM, para incluir neste instrumento as novas regras de classificação dos solos. E assim evitar também a perda de fundos nacionais e também da União Europeia. Vamos lá explicar a quem nos ouve e a quem nos vai ler, certamente, porque esta necessidade, obriga-se na lei, perguntar se a lei obriga os municípios a classificarem os seus solos, nomeadamente aqui a grande questão, para falarmos também da habitação, é a questão do solo urbanizável de Évora. Aqueles que também têm avaliado mais ou menos este documento dizem que, de facto, é um erro crasso, visto que um dos grandes problemas deste Conselho e da cidade de Évora é a questão da habitação. Isto não irá limitar.
Deixe-me só acabar a questão das contas, se me é permitido, dizendo... Não terminou ainda, pode terminar, senhor não, Presidente. é mais importante que isso, é importante dizer que o município de Évora, neste momento, já há 2 anos a esta parte, recuperou totalmente as suas finanças, apesar de manter ainda algumas situações de fragilidade, como é o caso do contrato que tem com as águas, como sabe, não são da nossa responsabilidade, mas as contas da Câmara estão recuperadas agora e equilibradas, que é a questão fundamental. Não há nenhuma condicionante para coisa nenhuma, nem para fundos europeus, nem para qualquer candidatura. Não há condicionantes nenhuma, não há condicionantes nenhuma, está em condições de responder a tudo isso. Relativamente à questão da alteração do plano diretor municipal. A alteração do plano diretor municipal decorre de uma obrigação legal. Foi instituída em 2014, 2015 uma nova lei, a chamada Lei dos Solos, que vinha obrigar todos os municípios a fazer uma adequação a essa lei. Qual é a principal questão que essa lei coloca? Essa lei tem, eu diria, 2 novidades fundamentais. Primeira novidade, faz uma ruptura com aquilo que era o hábito da Lei dos Solos em Portugal. Até aqui, até essa lei dos solos, o que acontecia é que os perímetros urbanos iam expandindo. Portanto, só havia aumento dos perímetros urbanos. Não há conhecimento de haver reduções de perímetros urbanos. Isto tem uma consequência, como é compreensível, ou seja, os solos que entram nos perímetros urbanos são valorizados. Passam a ter um valor maior do que aquilo que tinham quando eram rústicos. Com esta lei há uma situação nova. Esta lei vem dizer que temos que reduzir os perímetros urbanos, e mais, vem dizer que o solo urbanizável desaparece, esta classificação de solo que antes existia na anterior legislação desaparece, e este solo urbanizável, das duas uma, ou passa a solo rústico, é desclassificado, ou, no caso de ter infraestruturas, ou ter compromissos urbanísticos, pode manter a solo urbano. É isto, fundamentalmente, que a lei coloca. Mas a novidade é esta, é que quer-se uma redução dos perímetros urbanos e, pela primeira vez, em vez de se aumentar o perímetro, se valorizar os terrenos, aquilo que se diz, os terrenos que não têm qualquer compromisso saem de terrenos urbanos e passam a rústicos. Há uma redução do solo. Ora bem, nós aqui em Évora, quando vimos a lei, entendemos que não havia necessidades, apesar dessa obrigação legal, não havia necessidade de procedermos a qualquer alteração do PDM, porque a lei determinava isso, mas não nos colocava consequências por não fazer essa atualização. E como nós achávamos que isso não era necessário, entendemos não fazer essa atualização e, portanto, manter, digamos, os perímetros e o PDM como está. Acontece que há 2 anos o legislador, o governo, mais concretamente, vem dizer, bem, meus amigos, agora têm mesmo que alterar o PDM e adequá-lo à lei dos solos, porque se não o alterarem, perdem fundos da União Europeia, ou podem perder fundos da União Europeia, podem perder fundos nacionais e as operações, um conjunto de operações urbanísticas, deixam de poder ser feitas no vosso território. E isto tem que ser feito até ao final de 2022. E isso obriga-nos, obviamente, a avançar para a alteração do PDM, de acordo com a legislação que estava definida. E, como o tempo era apertado, aquilo que nós dissemos, e está escrito e dito na reunião que foi apresentado isso, nós pedimos aos serviços para fazerem uma primeira proposta, sublinho, uma primeira proposta, no sentido de garantir que os prazos, que eram 2, a Comissão de Acompanhamento, que é uma comissão que reúne as entidades que se pronunciam sobre esta matéria, entidades externas à Câmara, tinha que reunir até 31 de março de 2021 e o PDM tinha que estar alterado até ao final de 2022, senão a Câmara perdia os tais acessos a fundos comunitários, a fundos nacionais e a operações urbanísticas. E, portanto, fizemos essa alteração para cumprir estes prazos. E logo na altura nós dissemos que essa era uma primeira proposta e que essa primeira proposta teria que ser aferida, teria que ser verificada, porque ela não corresponderia àquilo que seria a proposta final que iríamos fazer, uma vez que não tínhamos tempo suficiente para poder resolver e apresentar uma proposta já finalizada relativamente a essa matéria. E foi isso que fizemos. E, portanto, o que temos estado a fazer agora é a atualizar essa proposta de acordo com aquilo que também dissemos que íamos fazer, que era ouvir os interessados,
ouvir as pessoas e verificar cada uma das questões que seria colocada. Ou seja, se aquilo que aparentemente tinha que sair das zonas urbanizáveis teria de facto que sair ou não, tendo que sair. Porquê? Porque não haveria quaisquer compromissos para o solo, e isso a lei obriga, ou haver quaisquer compromissos da nossa parte, tudo aquilo que se pudesse manter nos períodos urbanos devia-se manter. Já agora, dizer que uma coisa diferente tem a ver com a habitação. E que fique claro esta questão, porque tem-se tentado ligar a questão à habitação, e eu quero já desde já esclarecer isto. É que diz, bem, há aqui um problema de... Não, Évora e o país têm um problema de custo de habitação, mas não de falta de habitação, de acesso à habitação. Devo dizer que o país, antes do 25 de Abril, quando deu a Revolução do 25 de Abril, tinha menos 800 mil casas do que precisava. Hoje tem 800 mil a mais. Ou seja, o que se passa hoje não é falta de habitação. O país tem habitação suficiente para dar às pessoas. O problema é o acesso à habitação, ou seja, os custos da habitação. Porque nós temos um conjunto muito claro de pessoas que não têm rendimentos suficientes para poder arrendar ou poder comprar uma casa. E, portanto, o problema é o problema de acesso à habitação. Outra questão, e termino já relativamente a esta matéria, é exatamente, bem, então, se retirarem solos daqui, então o que é que acontece? Essa era a minha questão. Exato. O que é que acontece? Não, até porque, deixe-me só introduzir. O Sr. Presidente diz também que até 2023, até final de 2023, podem ser ainda apresentados e considerados também todos os projetos que haja a nível de urbanização. O que eu pergunto é, esses ainda poderão ser encaixados, entre aspas, dentro desta alteração do PDM, e o que eu pergunto é aqueles que vierem a seguir a 2023. Os que vierem a seguir a 2023, como sempre... Se não houver solo, portanto, urbanizável... Mas há solo. Deixa-me só dizer assim. Eu acho que a questão das pessoas é esta. O importante é dizer isto. O solo urbano que nós temos dentro da Évora permite quase duplicar aquilo que temos em termos de construção que foi feito nos últimos 20 anos. Estamos a falar em para Estamos a falar de centenas de hectares. Toda a zona dos Leões, por exemplo, pode ser urbanizada. Só para dar este exemplo, aquela zona toda que tem infraestrutura, uma boa parte das zonas, pode ser toda infraestruturada, dá centenas e centenas de habitações, e portanto tem que haver vontade dos promotores de urbanizarem aquela zona. Temos lotes na Malagueira, no Bacelo, em todas as freguesias urbanas, temos terrenos e temos lotes que podem ser urbanizados. Portanto, não temos um problema de falta de terrenos para habitação. Nem isso se colocaria, porque mesmo nos terrenos que agora não ficam como urbanos, dentro do período urbano, a lei prevê que em determinadas situações é possível que eles venham a ser terrenos urbanos. Há até que ser desenvolvidas determinadas situações. Por exemplo, é possível fazê-lo, e podem ser já previstos, por exemplo, a área económica, essa tem essa possibilidade, mas também para as questões de habitação. Agora, o que eu queria dizer que é importante é isto, é que o problema do custo da habitação tem a ver com o mercado. É o mercado que tem determinado estes valores. E o que é o mercado? Porque é que estes valores têm subido tanto em Évora como no país? Porque entraram aqui os fundos imobiliários? Porque entraram aqui os vistos gold? Porque entraram aqui um conjunto de especulação imobiliária que levou a que os preços disparassem em todo o país e também aqui em Évora. E, portanto, não é por via do mercado que nós vamos resolver o problema da habitação em Évora. Dir-me-á assim, mas isso está a querer dizer que não valoriza a iniciativa privada? Não, valoriza e muito, naturalmente. Agora, como é óbvio, quem, do ponto de vista privado, avança com o movimento, não quer perder dinheiro, quer ganhar dinheiro, portanto, quer ter o que é legítimo, é natural. Bem, mas isto não resolve o problema da população que não tem acesso ao arrendamento, não tem acesso à compra, porque não tem dinheiro. Então, qual é a solução? Tem que haver investimento público. Só com investimento público fortíssimo é que é possível alterar isto. Investimento público para quê? Para responder às pessoas que têm necessidades sociais, que são
centenas de famílias, temos milhares de famílias por todo o país. São as questões ligadas aos trabalhadores que trabalham, que recebem o salário mínimo e que, trabalhando, estão a empobrecer, porque não têm dinheiro para pagar uma habitação, não têm dinheiro para, digamos, as suas necessidades básicas e, portanto, podemos dar habitação compatível com os rendimentos desses trabalhadores. São as residências estudantis, são os trabalhadores que se querem fixar em Évora e noutros pontos do país e vão necessitar para todo o país, não é só para aqui, para todo o país. Portanto, tem que haver um fortíssimo investimento público a esse nível. O Governo deu passos importantes a esse nível nos últimos anos, nomeadamente com as chamadas estratégias de habitação. E nós, como sabe, fomos os primeiros a fazer a estratégia local de habitação, a fazer o plano local de habitação, a assinar um contrato de 63 milhões de euros com o Governo, com o IRU, para podermos aplicar a estratégia local de habitação e a avançar, a concretizar a estratégia local de habitação que já estamos a fazer. Era isso que eu ia perguntar, já está em execução? Já está em execução. O que é que está a ser feito? Olha, por exemplo, concluídas a recuperação das habitações do bairro das Coronheiras, que era um bairro que tinha um conjunto de casas com problemas de infiltrações de água por deficiências de construção. Vamos avançar nesse bairro também agora para outras áreas onde estão um conjunto de habitações privadas, estas eram da Abébora, privadas que vamos ajudar a resolver. Avançou no bairro do Escurilho e na Malagueira 12 habitações, vai avançar a reabilitação no bairro General Humberto Delgado, avançou um acordo com a Santa Casa da Misericórdia para converter um edifício que temos para dar resposta exatamente para residência transitória. Estamos a falar, por exemplo, do sem-abrigo e de outras pessoas com necessidades sociais. Está a avançar um conjunto de projetos para a construção de habitação nova em Évora. Portanto, vamos construir pelo menos 200 novas casas em Évora através de investimento público. Na sua opinião, qual é o tempo? Enfim, ainda provavelmente no seu mandato, não está no último mandato enquanto Presidente, segundo a lei, Presidente da Câmara Municipal, pensa deixar esta situação da habitação em Évora resolvida? Primeiro dizer que, digamos, nesta Câmara, nem nenhuma outra Câmara, talvez Lisboa tivesse essas condições, Porto, grandes câmaras, têm condições para resolver o problema da habitação. O problema da habitação é um problema nacional, como eu disse e queria dizer, e, portanto, se não houver leis nacionais que resolvam esta questão, nomeadamente que controlem as questões de especulação imobiliária, que acabem com os vistos gold, que condicionem os fundos imobiliários, esse tipo de questões, continuaremos a ter um problema de custos excessivos de habitação em Portugal. E, portanto, é preciso uma política nacional para isso. Agora, os municípios podem e devem ter esse papel, desde que sejam dados meios. O Governo deu meios à Câmara de Évora para fazer uma parte do seu trabalho. Essa parte do seu trabalho está prevista no contrato que vai até 2026 e queremos concretizá-la, esperando, naturalmente, enfim, do conhecimento que nós vamos ter ao longo destes próximos anos para realizar nós, o país, o PRR, o acabar o PT 2020 e fazer o PT 2030. Ou seja, eu tenho dúvidas que neste espaço de tempo haja possibilidades de, com as empresas de construção que temos atualmente, que haja capacidade de resposta do país para poder fazer toda esta construção que é necessária no país, mas da nossa parte vamos fazer o possível para que seja feito. Continuamos ainda dos números, que eu acho que é importante, e há pouco, agora mesmo, referia que há ainda para executar, e só mesmo para executar do 2020, aliás, temos o prazo de um ano para a conclusão do 2020, em termos de execução. Temos o 2030, que enfim sai, mas já saíram algumas coisas, faltarão certamente sair muitas mais, e temos o PRR, que já está a ser executado. Para a Câmara Municipal de Évora, provavelmente não tanto, e aí sim do 2020, o que é que está em execução e se consegue concluí-las, portanto, no prazo previsto para este 2020. Do 2030, do PRR, estamos a falar de que valores em execução? Depois já falaremos, enfim, nos projetos que estão para ser ou não aprovados, ou que foram ou não aprovados, daqueles que neste momento este município tem em execução.
Bem, temos a execução PT 2020, que prevemos utilizar as verbas que nos estão disponibilizadas. Infelizmente, face aos custos de construção e à falta de empreiteiros, como sabe, ficámos com uma série de concursos desertos. Executando as verbas, temos, apesar disso, passar alguns projetos de 2020 para 2030. Por exemplo, o projeto da ex-rodoviária nacional, o projeto dos eixos da EPAC, sendo que os valores que estavam distritos desses projetos foram transferidos para outros que estão em execução. Por exemplo, a recuperação deste edifício, que teve um orçamento inicial na ordem de 1.200.000, mas que de facto vai custar 1.800.000 e, portanto, as verbas que estavam nesses projetos foram transferidas para este projeto, por exemplo, ou a ligação da estação ferroviária ao centro histórico, que está a ser ultimada a sua adjudicação e que também ela terá, digamos, esses riscos. Portanto, não prevemos que não utilizemos os valores que nos foram entregues, os valores serão utilizados, haverá projetos que passarão para 2030. Mas o 2020, neste momento, em termos de verbas, só para que as pessoas lá fora possam perceber melhor o que é que falta executar. Do 2020 especificamente. Do 2020, o que falta executar, estou a falar dos grandes projetos, mas vou falar agora dos mais pequenos. Então, falta executar o plano de estratégia de desenvolvimento urbano, que utiliza, falta executar alguns projetos do plano. Este plano de estratégia de desenvolvimento urbano incluía, por exemplo, o Teatro da Cida Rezende que está feito, o Palácio da Modelo que está feito, o Salão Central que está feito, o início deste edifício que foi iniciado nas fachadas e que agora está para completar a cobertura deste edifício, portanto está para completar e está para completar a ligação que já falei da estação ferroviária ao centro histórico. Portanto, são estes os grandes projetos que neste momento estão, digamos, a aguardar conclusão no âmbito do 2020. O 2030, enfim, dos avisos que já foram feitos, não foram muitos. No 2030 não conheço avisos, mas é verdade. Há por aí algumas coisas já que foram feitas, mas coisas pequenas. Mas de Para os municípios conheço, até porque, tanto quanto sei, nem sequer regulamento existe no conjunto de áreas, se é que existe alguma. Nós ainda não conhecemos. O que é que está projetado para o 2030? Bem, não conhecendo ainda exatamente quais são as áreas onde os municípios podem ir, apesar de sabermos algumas onde não podem ir, por exemplo, a rede viária, é uma daquelas que já foi dito que não vai haver dinheiro para a rede viária. Nós achamos que pode haver forma de buscar dinheiro por outra via, se o governo não entender, mas isso é outra questão que trataremos. Bem, então, naturalmente, nós entendemos que devem continuar a haver projetos de requalificação urbana, e se houver esse projeto de requalificação urbana, tudo indica que vai continuar a haver, teremos um conjunto de projetos a apresentar. Temos projetos na área da rede de abastecimento de água e saneamento, esperamos que haja verbas também para isso. Na área das alterações climáticas, já falámos também na área da habitação, na área da mobilidade, da descarbonização. Portanto, é um conjunto de áreas onde esperamos que o 2030 possa financiar. Neste momento estamos em condições de, quando abrirem os concursos, poder apresentar as candidaturas. PRR, quais é que foram os projetos que foram aprovados já para... No PRR, como sabe, os municípios infelizmente não têm grande participação, ela está sobretudo destinada ao poder central. Onde é que temos participação no PRR? No Plano Local de Habitação, em primeiro lugar, portanto, já entregámos, como disse, um conjunto vasto de projetos e vamos continuar a entregar. Mais alguns já estão aprovados, falei de um há pouco, outros já estão finalizados e também já estão aprovados em termos de finalização. Agora há aqueles outros trâmites a seguir, portanto as coisas estão a acompanhar. Depois estamos a procurar franjas do PRR onde podemos concorrer. Estou-me a lembrar, por exemplo, das questões da mobilidade, que é uma das áreas onde estamos a procurar concorrer, questões ligadas com a descarbonização, que é uma outra área, mas são habitualmente projetos relativamente pequenos, onde as dotações para os municípios são pequenas. Por exemplo, onde estamos a apresentar candidaturas, que é o 360, por exemplo, em que para o Alentejo temos 1.600.000 euros, só o nosso projeto aqui era de 1 milhão de euros, portanto, enfim, naturalmente as verbas aí serão pequenas. Portanto, enfim, tudo aquilo que nos aparece que entendemos que tem interesse, estamos a apresentar candidaturas.
Senhor Presidente, então diga-me agora, assim uma pergunta que carece de uma resposta sim ou não e depois já iremos fazer o desenvolvimento da mesma por parte do Senhor Presidente. Évora é uma cidade limpa ou não é uma cidade limpa? Évora não é a cidade limpa que nós queremos que seja. Agora vamos aos desenvolvimentos. Agora vamos aos desenvolvimentos. Ou seja, de facto, nós continuamos a ter problemas de limpeza em Évora, na cidade de Évora. Entendemos que melhoramos bastante a limpeza da cidade, mas ainda estamos longe daquilo que queremos. Gostava aqui de fazer uma distinção entre as questões de higiene e de limpeza e o outro problema, que é o problema das ervas. Porque erva não é lixo. Gostava de salientar isto. Apesar de, às vezes, poder acumular lixo. Muita gente dizer, não está limpo porque as ervas... Não são a mesma coisa. Mas, de facto, esse é um dos problemas que temos e é um dos mais graves problemas que às vezes se confunde com a limpeza, que é o problema das ervas. E a questão das ervas decorreu de vários fatores na altura e que nós assumimos e que continuamos a assumir, apesar de não conseguirmos ainda encontrar as soluções adequadas para resolver o problema integralmente. Do que é que decorreu esta questão das ervas? Decorreu de, num determinado momento, nós termos acabado com os herbicidas em Évora, que continham produtos que eram nefastos, ou que se dizia que eram perigosos para a saúde. E, obviamente, quando acabámos com esses herbicidas, tivemos um alastrar do problema das ervas em Évora. Tentámos várias soluções, tentámos herbicidas mais, enfim, que são aqueles produtos mais simples, que são de facto mais fracos, não dão a resposta necessária. Tentámos outro tipo de tecnologias com água aquecida, enfim, é muito lenta, é eficaz, mas é muito lenta, por exemplo, e de facto não conseguimos ainda encontrar uma solução para poder responder dentro dos tempos reais ao problema das ervas. Portanto, esta é uma questão real que temos aí e que ainda não conseguimos resolver, e também temos problemas de limpeza. Problemas de limpeza têm vários níveis. Temos um primeiro problema que decorre de nós termos, de facto, dificuldades no serviço que estamos a recuperar. Nós tínhamos equipamento muito velho e estamos a recuperar, não tínhamos trabalhadores suficientes porque durante anos não pudemos contratar. Nós estamos a recuperar essa questão. Mas já podem contratar? Já contratou? Já início do mandato? Desde há um ano, 2 anos, começámos a contratar pessoas para repor e para ultrapassar os trabalhadores na área da higiene. Felizmente, esse recrutamento tem estado a ser feito. Mas há outro problema que eu gostaria de saber, é que há uma alteração no comportamento das pessoas, se nota não apenas aqui, mas no Alentejo, um pouco por todo o lado. Como sabe, havia uma tradição no Alentejo em que as pessoas tratavam do seu espaço público, era normal que assim seja. Bem, esse comportamento tem vindo a perder-se. E há aquela ideia que, bem, quem tem que tratar da limpeza é a Câmara Municipal. Não estou a dizer esta Câmara, qualquer Câmara Municipal. Eu devo dizer que, naturalmente, entendendo que as câmaras municipais têm um papel absolutamente fundamental para garantir a limpeza, eu acho que a limpeza tem que ser a responsabilidade de todos. É uma coisa que é óbvia, enfim, ninguém negará essa situação. Acontece, porém, de facto, temos vindo a ter um agravamento disso. O agravamento do comportamento, sobretudo do conjunto de pessoas que não cumprem aquilo que era habitual cumprir. Dou-lhe um exemplo apenas. Nós, no último ano, levantamos mais de 4 mil montoreiras, isto é, depósitos ilegais de lixo no concelho. Portanto, isto demonstra que hoje nós temos dezenas de depósitos ilegais por dia que são feitos no concelho. Alguns são intencionais, outros são para fugir a questões de ordem económica, por exemplo, a pequena obra que, enfim, os restos são atirados para a beira da estrada, por aí fora. O que é facto é que no ano passado levantámos mais de 4 mil depósitos ilegais de lixo. Temos neste momento brigadas que depois dos carros do lixo passar, depois do nosso pessoal passar, vai voltar a passar para recolher aquilo que ficou lá dos contentores, aquilo que é posto nas beiras das estradas, por aí fora. Portanto, temos de facto um problema de limpeza, não está resolvido, não vai ser fácil de resolver por causa deste tipo de comportamento,
mas estamos, e o próximo ano vai ter um investimento muito significativo a este nível para tentar minorar este assunto. O centro histórico de Évora, de facto, torna-se cada vez um espaço maior de críticas, provavelmente, porque também estamos a falar da cidade património. E há uma responsabilidade. O centro histórico, onde muitos dizem, os números também referem, de que há um aumento da criminalidade, até, enfim, provavelmente vem ao encontro do tal comportamento que nos estava há pouco a referir. Há uma série de recomendações, até por parte de elementos do Executivo, desta Câmara, ou de soluções, enfim, para minimizar esta situação que se vive também neste momento, além da falta de limpeza, também nesta questão da criminalidade, da falta de segurança no centro histórico de Évora. Relativamente às questões em termos de limpeza, o centro histórico, devo dizer também, temos feito um esforço muito grande no centro histórico para dar resposta, e neste momento, por exemplo, temos alguns processos que estão em andamento para tentar, naquele âmbito que eu falei, encontrar soluções inovadoras para isso, para tentar minorar o problema. Um dos problemas que temos, por exemplo, nos contentores, é sobretudo com o depósito por parte da área de restauração. Também aqui, digamos, temos comportamentos. Temos um conjunto muito vasto de restaurantes, que cumprem plenamente os outros que não cumprem, que depositam as questões ao lado dos contentores, por aí fora. Detectámos que uma grande parte daquilo que enche os contentores são duas questões fundamentais. Os orgânicos, o lixo orgânico e o vidro. E neste momento desencadeamos um processo, que estamos a trabalhar com vários restaurantes, para recolher porta a porta dos resíduos orgânicos e do lixo e do vidro, no sentido de tentar que os contentores possam ter mais capacidade para receber isto, relativamente a este caso concreto. Relativamente à criminalidade, eu discordo de que haja um aumento de criminalidade. Sei que temos problemas de criminalidade e no centro histórico temos situações... Uma falta de segurança. Temos não de criminalidade também. Temos situações, de facto, que naturalmente criam aquela sensação de insegurança. Também é verdade que, por vezes, o emprelar de determinadas situações leva a criar essa sensação de insegurança. Deixe-me dar um número que eu julgo que é importante para se perceber a questão da criminalidade. Estou a falar de números oficiais. Em 2013, nós tínhamos registrado no Conselho 1.842 crimes. Em 2021, tivemos menos 37,7%. Portanto, isto mostra que a criminalidade está a diminuir fortemente no Conselho de Évora. Não estamos a falar apenas de pequenos, estamos a falar de uma forte diminuição da criminalidade em Évora. E este é um dado importante para ver uma tendência que verificamos. E, portanto, nós não podemos dizer que temos um problema de insegurança ou de criminalidade em Évora. Agora, temos, de facto, situações que têm que ser resolvidas. Uma delas tem a ver necessariamente, e nós temos dito, com o reforço das forças de segurança. Nós precisamos que a PSP tenha mais elementos em Évora e mais elementos no centro da cidade, na cidade em Évora. É claro, face a estes números, o que as forças de segurança nos dizem é, mas vamos aumentar o número de agentes quando a criminalidade está a diminuir. O que nós respondemos é, exatamente, nós devemos precaver para que ela não volte a aumentar. E, portanto, aquilo que precisamos é, de facto, ter mais agentes. Agentes que tenham presença, porque a presença dos agentes desincentiva um conjunto de comportamentos que levam à insegurança. Eu recordo, por exemplo, que durante muitos anos havia um agente da Polícia de Segurança Pública permanentemente na Praça do Geral, junto à agência do Banco de Portugal, por exemplo, que havia um conjunto de intervenções que ajudavam, digamos, naturalmente, tendo nós uma boa relação com o PSP, sublinhando o papel, portanto, que a PSP tem desenvolvido a este nível, temos transmitido, naturalmente, aos responsáveis da PSP a importância de termos maior
número de agentes. Depois, naturalmente, precisamos que se possa agir de forma eficaz. Nós temos aqui 2 ou 3 problemas. Enfim, habitualmente, quando aparecem situações como vandalismo, como questões ligadas ao vandalismo das paredes, por exemplo, eu julgo que é fácil identificar quem são as pessoas ou os grupos que fazem isto. A PSP conhece, nós conhecemos, a generalidade da população conhece. Portanto, o problema é haver eficácia para atuar relativamente a esta matéria. E, naturalmente, recordo não ter havido, recordo, por exemplo, que há uns 2 anos ou 3 conseguimos identificar uma pessoa que fazia vandalizar as paredes do centro histórico, por exemplo. Acusámos essa pessoa, mas o que é que resultou daí? Acho que a pessoa pagou 100 euros, uma coisa desse ano, por isso. Ou seja, depois, naturalmente... Há falta de penalização, portanto, nestas situações. Quer dizer, as pessoas os responsáveis desta matéria não sofrem as consequências que deviam receber relativamente a esta matéria. Portanto, isto tem que ser avaliado. Depois também é desmotivador para quem, digamos, faz o trabalho, identificar as pessoas, por aí fora. E, portanto, eu julgo que esse trabalho está a ser feito. Tem que ser feito com paciência, com cuidado, com rigor, porque não é empolando as coisas que elas se resolvem. Pode-se criar, digamos essa ideia, mas não ajuda a resolver os problemas. O que ajuda a resolver os problemas é podermos diagnosticá-los e ver como é que se pode responder. Por exemplo, críticas que têm sido feitas e que nós reconhecemos. Há zonas onde, porventura, haverá necessidade de uma melhor iluminação. Será? Bem, se é, então vamos reforçar a iluminação da zona. Bem, há zonas onde o conjunto de comerciantes, etc., entende que pode haver um guarda noturno. Bem, vamos ver se essa é a situação. Está aberto, portanto, a aceitar. Não, o Sr. Presidente está aberto a aceitar. Nós temos. Sim, já aceitámos, estão em andamento. Aliás, já as tínhamos. Por exemplo, os guardas noturnos, o problema é que nós abríamos concursos e não apareciam. Vamos voltar a aparecer. Como sabe, os guardas noturnos, enfim, têm um estatuto muito próprio. Estes são alguns exemplos e, naturalmente, depois a identificação de quem faz, de quem prevarica e poder ser penalizado por essas matérias. O Presidente e o tempo voa e havia muito mais matéria para falar, mas levarmos a quem nos ouve, nomeadamente, e a quem nos lê, nomeadamente aos aburenses, que certamente esta conversa é de interesse ao país, interesse ao Alentejo, mas nomeadamente a quem cá vive, a quem cá está, a quem cá trabalha. De qualquer das formas, se calhar deixar daqui a alguns minutinhos, porque a conversa já de facto vai muito longa, para perspectivarmos o Conselho de Évora, portanto, o que é que está agora sim, os tais projetos dentro da gaveta ainda, os que já estão aprovados, semi-aprovados e aqueles que já estão para execução. Vamos projetar aqui, em poucos minutos, obviamente, aquilo que Évora, a transformação em que Évora vai acontecer, visto haver aqui uma possibilidade de oferta, não é? Enfim, de fundos europeus significativa, costumo dizer, ou é agora ou nunca, não é? Portanto, como é que vai aproveitar estes fundos? Os fundos europeus são importantes, já falámos dele, e da nossa parte vamos aproveitá-los naquilo que for disponibilidade para os municípios no PRR e no PT 2030. Vamos fazer, mas permita-me que faça aqui algumas outras considerações. Em primeiro lugar, dizer que Évora tem vindo a crescer e a desenvolver-se do ponto de vista económico. Isso é absolutamente fundamental porque, para fixar a população, nós precisamos de criar postos de trabalho. E essa é uma área onde temos vindo a crescer. E, enfim, dizia-se que Évora tem vindo, enfim, no Alentejo, tem vindo a perder, digamos, alguns falam em liderança, outros falam em capacidade económica, etc. Mais uma vez, isso não é verdade. Vou dar alguns números também que são importantes relativamente a esta matéria, para além daqueles que já são conhecidos, enfim, e que eu já tenho. Por exemplo, entre 2009 e 2020, o valor acrescentado bruto nas empresas dela, portanto, aquilo que é acrescentado
Não estamos a falar das receitas, estamos a falar do valor que é acrescentado pela economia do Conselho de Évora. Passou de 263 milhões de euros para 343 milhões de euros, ou seja, subiu mais de 30%. O que isso significa o quê? Que nós tivemos mais... temporal é que eu considero, não sei se quem nos ouve tem a mesma opinião, estamos a falar de 2009 para 2022. Sim. Estas são, portanto, sim, porque estas as coisas... estatísticas e as contas do Sr. Porque estas contas são importantes, porque as coisas não são feitas... Repare, na economia, o atrair investimento, criar postos de trabalho, não é feito num ano. É feito o trabalho que vai ao longo dos anos. E, portanto, é necessário ver como é que é possível fazer isto. E, portanto, isto tem a ver com o quê? Tem a ver com um conjunto de empresas que instalaram em Évora neste período. Tivemos o maior investimento privado sempre em Évora, mais de 400 milhões de euros neste período, na área da aeronáutica, na área mas neste espaço tempo. Deixa-me dizer mais. E foram criados mais de 1.700 postos de trabalho. É verdade que perdemos um conjunto deles com a pandemia e a termos práticos. É isto. Há aqui pode haver uma variante muito forte durante este espaço. E por isso é que eu falo da tendência. Por isso é que eu falo da tendência e não vou já poderia ter crescido muito e neste momento não estar a crescer ou estar a crescer ainda muito mais. Não, estamos a falar. Não, estamos a falar no espaço temporal 2009 até 2022, muita coisa acontece. O mundo até mudou muito. Mas quer que dê os números ano a ano, é isso? Não direi que Ana, mas não me estenda, provavelmente. Não, mas tem que estender porque, do ponto de vista económico, obviamente as questões não podem ser avaliadas um ano. Não existe isso. Não, tem que ser avaliado no espaço. E o espaço que estou a dar é exatamente o espaço em que tem a ver com o período em que, digamos, houve trabalho aqui da nossa parte. E, portanto, na área económica temos este crescimento e temos aí mais um conjunto de investimentos que estão a ser feitos em todas as áreas. Nas energias renováveis, na indústria, no turismo, no agroalimentar, enfim, um pouco por todo o lado, a economia está a crescer, as empresas estão a instalar-se novas empresas e ela está a dar um salto significativo. E há aqui um dado, eu sei que não gosto dos números, mas eu vou voltar a dar um número que é importante, a tal questão da perda que Évora teria. Em 2009, a economia no contexto do Alentejo Central representava 42%. Em 2020 representa 46%. Ou seja, nestes anos houve uma evolução em que Évora cresceu do ponto de vista da sua capacidade de liderança, por exemplo, do Alentejo Central. Isto é importante para se ver a tal tendência que alguns falam relativamente a esta matéria. Passemos da economia para outras áreas. A área, por exemplo, da sociocultural, da educação, da formação, por aí fora. Portanto, também aqui demos um salto significativo. Estamos a terminar aqui um conjunto de investimentos no PT 2020 relativamente à modernização das escolas em Évora e vamos continuar esse trabalho para 2030. Há aqui duas ou três escolas que nós entendemos que são prioritárias. Uma delas, como é sabido, é a André de Gouveia, que precisa de um investimento muito significativo, está a ser terminado através de um grupo entre a GESTA, a Câmara, o Agrupamento de Escolas e a parte escolar, o lançamento do concurso para o projeto de reabilitação da escola, mas queremos também reabilitar Santa Clara e um conjunto de outras escolas, e isso é algo que tem que ir para 2030. A área social. A área social, obviamente, a Câmara aqui tem um papel enorme, porque obviamente a área social é uma área de índole nacional, mas para além de irmos receber um conjunto de competências novas, precisamos e estamos a dar aqui um salto na área social, quer com as questões de habitação, já referi, quer com o cartão social do município. Ou, por exemplo, na área da juventude e do desporto, na área da juventude, elaborámos o Plano Municipal da Juventude, foi aprovado no Conselho Municipal da Juventude, julgo que só teve uma abstenção desse ano, estamos a aplicar, isso é um plano para ser aplicado agora nos próximos anos, com a participação dos jovens. Na área do desporto,
criámos um programa para a requalificação das instalações esportivas, voltámos a atribuir apoios financeiros aos clubes que não tinham, por causa da situação da Câmara, que não podia dar apoios financeiros, voltaram a ter apoios financeiros, mas vamos ter, esperamos nós, em 2025, um conjunto de instalações requalificadas. Acabámos de lançar um concurso para um estádio, que será construído e que o Juventude ganhou esse concurso e quer avançar para a construção do estádio, para a requalificação. Queremos requalificar as instalações de todos os clubes desportivos que temos em Évora e queremos ajudá-los a fazer isso. Ou, por exemplo, na área do ambiente, onde estamos a tratar de respostas fundamentais a problemas estruturais, como a questão das alterações climáticas. Neste momento, por exemplo, está a ser revisto o plano de urbanização da cidade de Évora, exatamente com o objetivo de preparar a cidade para o futuro, com grande participação. Vamos fazer de seguida, depois da alteração do PDM, a revisão do PDM para tratar de outras situações, também com grande participação, queremos a participação popular também aqui a este nível. A ligação com a área cultural. Na área cultural temos estado a dar também um salto significativo. Temos a candidatura de Évora à Capital Europeia da Cultura, que vamos saber a decisão no próximo dia 7 de dezembro. Mas o trabalho que foi feito até aqui é um trabalho que, com ou sem candidatura, não se perderá. Falemos, naturalmente, se formos Capital Europeia da Cultura, teremos condições para dar um salto qualitativo muito grande. Se não formos, teremos que ir mais devagar, mas o trabalho é para aplicar a mesma. Isso tem motivado e juntado aqui um conjunto de agentes que, apesar das diferenças, até das divergências que têm tido a capacidade para poder falar em conjunto. E, portanto, eu diria que temos aqui um conjunto muito vasto de perspectivas em que eu diria que a Évora está, de facto, a caminhar no sentido de garantir o seu desenvolvimento futuro com melhores condições de qualidade de vida. Terminamos, tinha aqui a questão da candidatura, obviamente, a Cidade Europeia da Cultura 2027, dia 7. Portanto, recebeu também recentemente uma comissão, portanto, da candidatura. Como foi assim? Pois imagino que é melhor, eu também tenho uma melhor, não há ninguém neste momento que nos esteja a ouvir e a ler que não tenha as melhores perspectivas para dia 7. Mas ficou com, enfim, com um feeling, uma inspiração de que... Eu tenho muita confiança na nossa candidatura, porque acho que é uma excelente candidatura. Conseguimos encontrar um conceito que radica naquilo que são as raízes do Alentejo e faz uma proposta para a Europa e para o mundo. E, portanto, acredito muito. Eu acho que o júri sentiu muito isso. Tivemos essa nota, aliás, até explícita por parte do conjunto de elementos do júri. Mas esta comissão, chamamos assim... Não, foi o júri que cá veio. Foi o júri Que veio. Mas sentiu, então, a minha pergunta então é... Sentimos, mas obviamente estamos a falar... Mas quem estava, eu não estava, correu muito bem. O júri, recebemos o júri no Alto São Bento para mostrar a paisagem alentejana, para mostrar ali a componente da parte geológica, do trabalho, da flora que ali temos, juntando estas questões todas à questão do devagar, a presença do homem. Levámos a São Bento de Castries, levámos a Arraiolos, porque a candidatura não é só Évora, é do Alentejo. Almoçámos nos cantares de Évora, tiveram uma reunião com os artistas, enfim, os agentes culturais locais, visitaram o Centro de Arte Moderna da Fundação de Almeida e terminámos no Teatro de Rezende com um painel onde tivemos representadas 12 das 52 cidades que apoiam a candidatura de Évora, a capital da cultura. Portanto, enfim, julgamos que a candidatura é muito forte, mas naturalmente o júri é soberano, são 12 elementos vindos de vários pontos da Europa. Vamos ver, de qualquer maneira, pensamos que fizemos um excelente caminho até aqui e esse é um caminho que, de uma forma ou de outra, queremos continuar. Esperamos que continue. Muito obrigada, Sr. Presidente, Dr. Carlos Pinto Sá. É sempre um enorme prazer vir a Évora, falar para os évorenses, tratar das suas vidas, ou seja, da vida municipal, da vida deste concelho, e estamos cá sempre para colaborar
que é nestas questões, levarmos a informação e aquilo que são as intenções e aquilo que é a vida deste município aos embolenses, aos seus municípios, como, enfim, o grato da honra, o grato prazer, o grato orgulho que hei de ter também esta casa no dia 7 de anunciar Évora como capital. Assim esperamos. Agradeço também à Rádio Campanário, que tem acompanhado sempre a atividade de Évora, e eu quero aqui deixar esse reconhecimento, porque sendo uma rádio local, com todas as dificuldades que as rádios locais vivem, sem a atenção que deveriam ter em particular, porque é central, e que vivem de facto daquilo que a região lhes dá, ter feito um trabalho notável, e deixar aqui, digamos, esse reconhecimento à Rádio Campanário. Muito obrigada, Sr. Presidente.